Pessoal, nessa aula nós vamos aprender sobre capacidade de barramento. O que é isso, pessoal? Capacidade de barramento. É o seguinte, toda CPU ela tem uma capacidade de gerenciar os sistemas, beleza? E o barramento dela, quando a gente pega uma CPU integrada, tipo essa, isso aqui tudo já está tudo calculado, né? A engenharia já foi lá e calculou, então a gente não tem muita informação sobre o consumo dessas entradas e saídas digitais, não, tá? Agora, toda CPU que tem um barramento e você coloca algo ali, né? Ela vai ter um consumo. E outra coisa, toda CPU tem uma limitação de quantas modos ela consegue gerenciar e alimentar, tá? Isso é como se fosse o seguinte, pessoal, olha só, imagine uma mãe, a mulher, a mãe. Aí uma coisa é ela cuidar de 4 bebês, certo? Demanda uma determinada quantidade de atenção e energia e trabalho para aquilo ali, certo? 4 bebês, né? Outra coisa é cuidar de 4 adolescentes, é diferente, entendeu? Claro que adolescente é mais trabalho, né? Tudo é relativo, né? Por que eu falo isso? Porque, por exemplo, 4 bebês, eles têm que mamar, tem que ser limpo, tem que isso, aquilo, tal. É um determinado tipo de atenção. 4 adolescentes já é diferente. Cada adolescente toma banho sozinho, você fez um arroz, um feijão e uma carne, tá lá, ele se vira, bota o prato dele e come. Você entendeu como é que as necessidades são diferentes? Então, apesar de ser 4 filhos, né, dependendo da idade, dependendo disso, daquilo, vai ser atenção e energias diferentes que você tem que dar para poder conseguir cuidar com perfeição daquilo ali, certo? E por que eu estou dando esse exemplo? Porque a CPU, qualquer CPU de CLP, tá? Mesmo que não seja essa integrada, existem CPUs que são sozinhas, tá? Só CPU mesmo, né? Toda CPU tem uma limitação concernente a quantos módulos e o tipo de módulo que ela consegue gerenciar no barramento dela. Então, o barramento é isso aqui, pessoal, olha só. Por exemplo, eu tenho aqui, se vocês observarem aqui, ó, eu tenho o barramento dessa CPU, né? Deixa eu abrir aqui um pouquinho mais. Essa CPU tem um barramento e aqui eu tenho a especificação do consumo desse barramento. Esse aqui, pessoal, não é um medidor real time de quanto que está consumindo lá, não. É só um cálculo, é cálculo esse aqui, é calculado, tá bom? Então, por exemplo, se eu tirar esse cartão aqui, olha que interessante, eu vou tirar esse cartão aqui e deixar zerado. Olha só, então o barramento desse controlador aqui está sem consumo algum. Entendeu? Então eles já fizeram esse controlador de maneira que aqui, essas entradas e essas saídas digitais, a analógica aqui, já está calculado, já está certinho lá. Agora o que eu for colocar, que está fora do controle lá do fabricante, né? Ele não sabe quantos que o Felipe vai colocar, que tipo de cartão que ele vai colocar. Aí eles criam esse sistema aqui para poder a gente se situar. Ou seja, Felipe, eu posso colocar quantos cartões eu quiser aqui? Não. Quantos cartões eu posso colocar, Felipe? Quantos módulos aqui? Depende. Depende de quê, Felipe? Depende do tipo de módulo, porque uma coisa é um módulo analógico, outra coisa é um módulo digital. Eu vou mostrar para vocês. E também depende da CPU. Então, cada CLP, cada CPU tem a sua capacidade. E é justamente isso que às vezes faz uma CPU ficar mais cara do que a outra. Às vezes você olha assim, uma CPU, ela tem até uns códigos ali, né? Você olha uma CPU dessa aqui, é um preço. Aí uma outra que tem a mesma quantidade de entrada, a mesma quantidade de saída, com 2 portas e tal, é outro preço. Por quê? Porque você vai olhar, o poder de processamento dela às vezes é maior. Então às vezes é isso que muda entre um CLP e outro. Talvez você possa chegar na sua empresa e você vê lá um CLP no painel e um outro painel com o CLP meio parecido ali, só que um códigozinho é diferente. Por quê? Por causa da capacidade do barramento dela de processar mais ou menos, tá? Então eu fiz o exemplo concernente a filhos. Uma coisa é você cuidar de 4 bebês, outra coisa é cuidar de 4 adolescentes. Mas tem um outro detalhe também. Além de você cuidar, uma coisa é você ter uma casa para 4 bebês, uma estrutura para ter 4 bebês. Outra coisa é uma estrutura para 4 adolescentes. É bem diferente, né? Por exemplo, talvez 4 bebês, um quartinho já é suficiente.
Por quê? Bebê fica deitadinho lá, tal, aquela coisa toda. Então você bota 4 caminhas ali, um armário com todas as fraldas, as coisas tudo e tal, e beleza, um banheirinho, tá bom. Agora imagine 4 adolescentes. Aí, meu filho, mal 2 beliche e tal, e não tem espaço, e um quer um computador, outro tem que ter um armário para as roupas, é outra estrutura, né? Então, além da energia que você tem que dar, você tem que ter a estrutura para ele. Por quê? Então, eu estou mostrando para você como é que tem duas coisas envolvidas, tanto a atenção que você vai dar, quanto também a estrutura para esses indivíduos estarem ali, né? Funcionando, morando. Muito bem. O CLP, pessoal, ele tem duas coisas também, ó. Um é o barramento de 5 volts, outro é o barramento de 24 volts. O que significa isso, pessoal? É o seguinte, quando eu coloco um módulo aqui, vou pegar um módulo qualquer e colocar aqui, tá bom? Beleza, eu coloquei esse módulo. Eu vou clicar aqui agora em cima de barramento. Você vai ver que aqui, esse módulo aqui, ó, ele já subiu aqui, ó, já consumiu 3%, eu acho que é 3 aqui pelo númerozinho. E aqui no barramento de 24 volts consumiu 5%. O que é isso? Significa o seguinte, barramento de 5 volts, normalmente, tá, é o barramento de troca de dados, informações, tá? Então esse cartão aqui, por exemplo, é um cartão, ó, de transistor, tá vendo? É um cartão de saída digital transistor, né? Ou seja, eu tenho que trocar informações com esse cartão. O que é informação, pessoal? É quando o programa fala assim, ó, vai lá e fecha o contato de tal lugar. Aí fecha o contato. Ó, faz isso, faz aquilo. O cartão tá ativo, o cartão tá sem defeito, o cartão tá na temperatura ideal. Então existem diversas informações que o CLP e o cartão, o módulo, eles trocam. E essas informações são trocadas por onde? Pelo barramento de 5 volts. Isso aqui é para todo CLP, tá, pessoal? Esses fundamentos aqui é o mesmo para todo mundo. Você sempre vai ter um barramento de dados e um de alimentação. Esse aqui, ó, é o barramento de alimentação. O que seria o barramento de alimentação? Por exemplo, um cartão de saída digital, ele tem um micro relé lá dentro. Esse aqui não é relé, esse aqui é transistor, né? Então, mas talvez possa ser de relé. E transistor também, ele vai exigir uma determinada potência, tá? E aí, nesse cartão aqui, ó, olha aqui, ó, vamos tentar trazer aqui, ó. Esse cartão aqui, ele tem uma alimentação, ó, de 0,5 ampere, tá vendo? 0,5 ampere, né? E vamos ver quantos volts aqui, ó. Vamos ver quantos volts. Não, aqui não fala atenção não, né? Tem que ver se tem em outro lugar aqui, ó. Bom, aqui não fala atenção, teria que talvez pegar o manual dele. Mas ele tem meio ampere, certo? Ou seja, eu vou ter que gastar uma energia para fazer esse transistor funcionar. Para esse transistor atual, a base dele ser atuada e fazer o chaveamento, a parte eletrônica do cartão funcionar, entendeu? Por exemplo, um cartão desse aqui tem uns LED que acende aqui, ó. Quando eu mando um comando pelo barramento de dados aqui, ó, aí, na verdade, ele recebe isso e, ó, se eu tenho que acionar tal saída, deixa eu acionar um LED também. Então, ele tem um LED. Esse LED, gente, precisa de um determinado nível de tensão, determinado nível de corrente também. Entendeu? Então, tudo isso está consumindo energia. Então, é por isso que eu tenho aqui um barramento de dados e um barramento de alimentação. Entenderam? Então, todo cartão vai precisar trocar dados com a CPU. Para a CPU mandar dados para ele ou ele mandar dados para a CPU. Né? No caso, é um cartão de saída digital, é muito provável que a CPU mais manda dados para ele do que ele manda para a CPU. Mas e se, por exemplo, eu tiver um cartão de entrada digital? Vou pegar um cartão de entrada digital aqui, ó, botar aqui, ó. O que é esse cartão aqui, pessoal? Esse cartão aqui, quando eu jogo lá, por exemplo, ó, 120 volts numa entrada digital dele, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que mandar essa alimentação para a CPU receber lá no programa. Entenderam? Então, olha só que interessante, pessoal. Aí, eu faço o quê? Eu tenho um barramento lá de 5 volts, né? Que no caso desse CLP aqui, é esse barramento aqui, ó. Tá tudo aqui, ó, passando pelo mesmo barramento, pessoal, ó. Tá tudo aqui. Tá? Cada pininho desse ou é um de troca de dados ou é um de troca de tensão, beleza? Então tá tudo aqui nesse barramento. Eu troco dados e troco a alimentação com ele também. A minha CPU fornece alimentação para o cartão, entendeu? Essa CPU, ela tem uma fonte interna aqui embutida nela, tá? Normalmente também a gente tem que analisar que às vezes os CLPs você vai ter que especificar a fonte.
fonte para alimentar uma CPU e alimentar tantos módulos e alimentar o barramento de tantos módulos. Beleza? Aí você vai olhando lá na fonte como que você vai estar o consumo do barramento, tá? Nesse caso aqui, como a fonte é toda integrada, a gente está olhando na própria CPU aqui, né? O barramento do controlador, vamos dizer assim, né? Porque é tudo integrado, é CPU, é fonte, tudo junto, né? Então a gente está olhando no controlador. Existem CLPs que você vai olhar isso aí na fonte. Na Rockwell, na Siemens, quando você vai trabalhar com CLPs modulares, né, a linha S7300, S7400, você vai olhar isso lá na fonte, na especificação de alimentação, a fonte que você coloca para alimentar a CPU. Tá bom, pessoal? Aqui a gente olha aqui mesmo, né? Mas o fundamento é o mesmo. Você vai ter que ter essa fonte para alimentar 5 volts, que é o barramento de dados, de comunicação, e o 24 volts, que é o barramento de troca a alimentação dos cartões. Por exemplo, quando eu pego um cartão desse aqui e jogo uma entrada digital, atuo aqui uma entrada digital, tem que acender um LED. Aí acender um LED, tem que fechar aqui internamente alguma coisa, um transistor, um ajuste de um diodo ou alguma coisa assim. Então, eu vou consumir energia daqui desse barramento. Ao mesmo tempo, eu preciso estar mandando informação do que aconteceu ali lá para a CPU. E aí eu vou mandar por onde? Vou mandar para esse barramento aqui. Então, se vocês observarem, toda vez que eu vou colocando alguma coisa, né? Vou botar mais um módulo, ó. Botei um módulo aqui, ó. O que acontece com o barramento? Ele só vai aumentando. Então, existem módulos que eles vão demandar mais ou menos, tá bom? Mais ou menos de consumo desse barramento. Por que eu estou falando isso? Porque também, pessoal, um controlador ele tem a limitação de quantos módulos eu posso colocar nele, ó. Eu vou botar aqui, ó, botar um monte, tá? Estou colocando, ó. Vou aqui, ó, pegar o mesmo módulo, ó, colocando. Deixa eu diminuir aqui. Ó, a capacidade de TM221CE24R está limitada a 7 módulos de expansão. Então, não consigo colocar mais módulos de expansão do que isso aqui, ó. Então, tem 3, 6, 7. Né? Vamos ver como é que está o barramento? Olha só, o barramento nem encheu. Eu vou estar utilizando 5% aqui da alimentação, porque esses cartões utilizam pouco alimentação, 50% do barramento aqui com troca de dados, mas eu tenho uma limitação de 7 módulos. Então significa, então todo CLP eu posso botar 7 módulos? Não necessariamente. Talvez pode acontecer de você usar um módulo, quer ver, pessoal? Olha só. Vou fechar aqui. Vamos ver, ó. Vamos pegar aqui o TM22 aqui, o TM2. Olha só, aqui embaixo mostra qual é, ó. Se eu tenho que acionar tal saída, deixa eu acionar um LED também. Então ele tem um LED. Esse LED, gente, precisa de um determinado nível de tensão, determinado nível de corrente também. Entendeu? Então tudo isso está consumindo energia. Então é por isso que eu tenho aqui um barramento de dados e um barramento de alimentação. Entenderam? Então todo cartão vai precisar trocar dados com a CPU. Para a CPU mandar dados para ele ou ele mandar dados para a CPU. Né? No caso é um cartão de saída digital, é muito provável que a CPU mais manda dados para ele do que ele manda para a CPU. Mas e se, por exemplo, eu tiver um cartão de entrada digital? Vou pegar um cartão de entrada digital aqui, ó, botar aqui, ó. O que é esse cartão aqui, pessoal? Esse cartão aqui, quando eu jogo lá, por exemplo, ó, 120 volts numa entrada digital dele, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que mandar essa alimentação para a CPU receber lá no programa. Entenderam? Então, olha só que interessante, pessoal. Aí, eu faço o quê? Eu tenho um barramento lá de 5 volts, né? Que no caso desse CLP aqui, é esse barramento aqui, ó. Tá tudo aqui, ó, passando pelo mesmo barramento, pessoal, ó. Tá tudo aqui, tá? Cada pininho desse ou é um de troca de dados ou é um de troca de tensão, beleza? Então, tá tudo aqui nesse barramento. Eu troco dados e troco a alimentação com ele também. A minha CPU fornece alimentação para o cartão, entendeu? Essa CPU, ela tem uma fonte interna aqui, embutida nela, tá? Normalmente também, a gente tem que analisar que às vezes os CLPs, você vai ter que especificar a fonte. Fonte para alimentar uma CPU e alimentar tantos módulos e alimentar o barramento de tantos módulos, beleza? Aí você vai olhando lá na fonte
como que você vai estar o consumo do barramento, tá? Nesse caso aqui, como a fonte é toda integrada, a gente está olhando na própria CPU aqui, né? O barramento do controlador, vamos dizer assim, né? Porque é tudo integrado, é CPU, é fonte, tudo junto, né? Então a gente está olhando no controlador. Existem CLPs que você vai olhar isso aí na fonte. Na Rockwell, na Siemens, quando você vai trabalhar com CLPs modulares, né, a linha S7300, S7400, você vai olhar isso lá na fonte, na especificação de alimentação, a fonte que você coloca para alimentar a CPU. Tá bom, pessoal? Aqui a gente olha aqui mesmo, né? Mas o fundamento é o mesmo. Você vai ter que ter essa fonte para alimentar 5 volts, que é o barramento de dados, de comunicação, e o 24 volts, que é o barramento de a alimentação dos cartões. Por exemplo, quando eu pego um cartão desse aqui e jogo uma entrada digital, atua aqui uma entrada digital, tem que acender um LED. Aí acender um LED, tem que fechar aqui internamente alguma coisa, um transistor, um ajuste de um diodo ou alguma coisa assim. Então, eu vou consumir energia daqui desse barramento. Ao mesmo tempo, eu preciso estar mandando informação do que aconteceu ali lá para a CPU. E aí eu vou mandar por onde? Vou mandar para esse barramento aqui. Então, se vocês observarem, toda vez que eu vou colocando alguma coisa, né? Vou botar mais um módulo, ó. Botei um módulo aqui, ó. O que acontece com o barramento? Ele só vai aumentando. Então, existem módulos que eles vão demandar mais ou menos, tá bom? Mais ou menos de consumo desse barramento. Por que eu estou falando isso? Porque também, pessoal, um controlador ele tem a limitação de quantos módulos eu posso colocar nele, ó. Eu vou botar aqui, ó, botar um monte, tá? Estou colocando, ó. Vou aqui, ó, pegar o mesmo módulo, ó, colocando. Deixa eu diminuir aqui. Ó, a capacidade de TM221CE24R está limitada a 7 módulos de expansão. Então, não consigo colocar mais módulos de expansão do que isso aqui, ó. Então, tem 3, 6, 7. Né? Vamos ver como é que está o barramento? Olha só, o barramento nem encheu. Eu vou estar utilizando 5% aqui da alimentação, porque esses cartões utilizam pouco alimentação, 50% do barramento aqui com troca de dados, mas eu tenho uma limitação de 7 módulos. Então significa, então todo CLP eu posso botar 7 módulos? Não necessariamente. Talvez pode acontecer de você usar um módulo, quer ver, pessoal? Olha só. Vou fechar aqui. Vamos ver, ó. Vamos pegar aqui o TM22 aqui, o TM2. Olha só, aqui embaixo mostra qual é o consumo, ó. Tá vendo? Tanto do barramento de 5 volts quanto do 24, ó. Ó, esses aqui são de 90 mA, ó. Olha só, esses cartões aqui, ó. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos pegar aqui. Olha que interessante. Aqui falou que eu posso botar 7 módulos, né? Vamos ver se vai dar aqui, ó. Vou olhar o barramento. Ó, o barramento já está com 50%. Eu gastei 3, ó. Tá vendo? Só botei 3 módulos. O que vai acontecer se eu botar mais 3 aqui, ó? Vamos ver? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu só botei 6, não botei 7. Mas o consumo dos módulos de expansão é superior à capacidade do controlador. Ou seja, esse aqui, ó, ele até... Deixa eu tirar um aqui, por exemplo, para ver. Vamos ver como é que ficou, ó. Olha só, eles não utilizam nada, não utilizam alimentação nenhuma esses cartões. Talvez eles tenham a própria alimentação deles, né? Não utilizam nada do barramento, mas o consumo de dados eles vão estar utilizando os 5 volts, ó. Tá vendo? Então, eu não consegui botar 6, eu tive que botar 5, ó, 3, 5. Então, se eu for botar esse módulo aqui, eu vou ter que utilizar só 5. Eu não consigo chegar a 6 nem a 7. E 7 é o limite. Então, ou eu trabalho com 7, que é o limite de quantidades de módulos únicos que eu posso trabalhar, ou eu vou ser limitado pelo consumo no barramento. Tá vendo? Então, esse módulo aqui ele consome muito, né, o barramento de 5 volts e não consome nada o de 24 volts. Tá vendo? Ó, 0 mA o de 24 volts. Ó. Que interessante, né? Mas é altíssimo no consumo lá do barramento de 5 volts, que é a troca de dados. Ó, esse aqui, por exemplo, ó, ele já consome vários. Ele consome tanto 10 mA no barramento de 5 volts
240 aqui no barramento, ó, né? Então, se eu for colocando aqui, ó, botei 3 módulos, vamos ver o barramento dele, ó, olha só, já foi quase tudo, ó, já chegou no 100%, 1, 2, 3, 4, olha só, eu cheguei em 4 módulos, se eu botar mais um aqui, ó, olha só, vocês estão vendo aqui a mensagem, pessoal, tá verdinho, ó, a mensagem de configuração tá ok, olha só o que vai acontecer quando eu botar mais um aqui, ó, ela fica vermelho, ó, o consumo dos modos de expansão é superior à capacidade do controlador, tá vendo, ó, ele nem mostra aqui qual é, ó, você tem que arrancar. Muito bem. Deixa eu ver se normalizou. Olha só. Aqui, por exemplo, ele utiliza grande parte do barramento de 24 volts e pouca coisa no barramento de 5 volts. Sacou? Então, pessoal, isso é importante porque, primeira coisa, agora eu vou dar a dica expert. Beleza, editor? Chama a vinhetinha aí. O que acontece? Às vezes, a gente fala assim, vamos fazer a melhoria? Vamos. Deixa eu pegar um cartão, deixa eu contar aqui. Né? Nem conta nem nada. Olha lá, vamos pegar um cartão e comprar um cartão aqui de entrada digital para colocar no CLP. Aí você vai lá, faz o desenho e faz a análise, faz isso, vai no fornecedor, compra, espera 60 dias para chegar, tal. Aí quando chegou, você faz o quê? Você vai chegar no CLP, coloca, aí você vem aqui depois, por último, no software e coloca assim, suponho que está desse jeito aqui, tá? Tá nessa especificação. Aí você vem, deixa eu botar agora mais um cartãozinho de saída analógica aqui, ó. Aí você olha, ué, o que aconteceu? Ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu. Pronto, você descobriu que você já estava no limite. Aí você demorou aí não sei quantos meses, o cartão chegou, tá na mão, você não pode usar, por quê? Porque o seu CLP está lotado. O barramento dele já está sendo consumido ao máximo, tá? Então, isso serve para duas coisas. A primeira, a parte de manutenção, tá? Manutenção, quando você já está com algo rodando ali e você for fazer adicionar algo, assim, botar um cartão novo, fazer a melhoria. Então, já tem um projeto rodando, você vai colocar algo novo. Consulte isso antes, tá? Tanto se o cartão é compatível com o CLP, quanto se o barramento dele de entrada e saída, de alimentação e de troca de dados vai aguentar, tá? E segundo, quando você for começar um projeto do zero, tá? Isso aqui, gente, é uma parte que a galera queima a cabeça com força quando está na engenharia, tá? Por quê? Porque eles precisam escolher a CPU adequada, os modos adequados para tudo combinar, porque é muito caro, né? Às vezes você compra um módulo desse aí por 6, 7 mil reais, dependendo do CLP, entendeu? Então precisa ser bem especificado para não ter erro, né? E aí, quando você for começar um projeto, você precisa entender isso. Qual CPU que eu vou usar? Quais módulos que eu vou usar? Tudo está combinando? Está combinando. Show de bola, então vamos tocar, né? Então aqui, esse software, por exemplo, ele tem essa vantagem. Existem os outros CLPs também, a maioria deles, o software deles faz essa análise, entendeu? De você poder ir arrastando as coisas e colocando, né? Então, suponhamos que eu quisesse colocar mais um cartão aqui e eu não conseguia, pessoal, olha só, eu teria que trocar minha CPU, pegar uma CPU melhor, com mais potência, né? Então, por exemplo, vamos fazer um teste aqui, ó. Eu vim aqui, CE24R. Aqui, ó, CE24R. Olha só, essa CPU aqui, ela me fornece aqui, ó, 520 mAh no barramento de dados e 160 mAh no barramento de tensão aqui, de alimentação. Tá vendo? Olha só uma outra aqui, ó, CPU, ó, eu saio de 160 para 200 mAh. Tá vendo? Ó? Então saí, ó, de CE24R para CE24T. Tá vendo? Essa aqui, ó, já tem 240, 304, tal. Então, às vezes, olha só, essa aqui já é 460. Olha que interessante, né? Ela tem uma alimentação muito maior, tá vendo? Ó, 460, 492, 484, né? Essa aqui é a maior que eu tô vendo, 492, ó, tá vendo? Ó, muito bem. Então, às vezes, você vai ter uma CPU dessa lá, olha só, imagine, talvez você tenha uma CPU dessa lá na área, mas você não vai nem usar essas coisas. Eu não vou usar duas seriais, não tem necessidade, eu não vou usar isso, não vou usar aquilo. Por quê? Você só comprou ela por causa da capacidade do barramento dela, para poder botar, encher de cartão aqui e trabalhar. Entendeu? Vamos olhar agora o barramento dela? Olha só, para aquela CPU já tinha estourado. Ó. Aqui eu estou em 40%. Ou seja, eu consigo botar mais quantos módulos aqui? Mais um monte.
desse tipo aqui. Entendeu? Então, o que acontece, pessoal? Isso aqui é para você simular e entender quais são os hardwares que você vai escolher para você montar o seu projeto, tá? Talvez para você que está vendo aqui essa aula e só pratica aqui no computador, não vai fazer grandes diferença. Mas para você que está olhando você que talvez é projetista, você que talvez presta serviço e quer montar um CLP, isso aqui, gente, é uma parte fundamental do projeto que você não pode deixar de dar atenção. Entendeu? Você tem que dar uma grande atenção a isso para você poder montar e especificar. Agora você compra CPU tal modelo, cartão de tal modelo, isso, tal modelo, tal, que vai tudo dar certo. Na hora que você botar aqui, configurar, o sistema aceita e ao mesmo tempo também não fica lotado, né? Porque você tem que pensar uma outra coisa. Eu não posso, por exemplo, pegar uma CPU e colocar aqui e deixar ela com 90%. Por quê? Vai que depois que essa CPU está lá instalada, eu preciso botar um cartãozinho a mais. Poxa, não tem nem uma sobrinha para botar um cartão. Tá tão no limite que se eu botar um cartão eu já não consigo mais. Aí complica, né? Então talvez você já no início de projeto compre uma CPU um pouquinho, mas talvez mais cara, com uma capacidade de memória um pouquinho maior. Por quê? Talvez um ano ou dois precisar adicionar um cartão, ou até no meio do projeto mesmo, adicionar um cartão ali, você tem espaço para adicionar um ou dois cartões. Entendeu? Então, tudo isso faz uma diferença quando você está elaborando um projeto, quando você está começando do zero, ou quando você for adicionar um novo módulo no sistema que você tem ali, para você poder consultar e saber se aquele sistema consegue suportar esse novo hardware que você está colocando ali no meio dele. Beleza, pessoal? Então, isso aqui é o falar de barramento de entrada e saída, tá? Capacidade de barramentos de entrada e saída. Espero que você tenha gostado da aula. Vamos para a próxima.